Capítulo 7. Dagda, Riga, São Paulo. Em 1996, viajei para Litzen, na Alemanha, para participar de um workshop e uma exposição com um grupo de artistas mulheres. Éramos um grupo de alemãs e brasileiras. Levei um trabalho que já tinha apresentado em São Paulo. Carreguei na mão, durante a viagem, um rolo de cobre de 15 metros de comprimento por 40 centímetros de largura, tendo nas duas beiradas lâminas de serra. Chegando em Litzen, fiz uma dobra, transformando a placa numa calha, e enterrei-a na terra, enchendo-a de mel, sweet and bitter. O mel é um símbolo judaico, alimento consumido durante as comemorações do Ano Novo. Mergulha-se a maçã no mel, no jantar da véspera, reza-se, desejando um doce Ano Novo, sweet. O bitter está no fato de não existir na vida o doce sem o amargo. As abelhas da região, atraídas pelo cheiro do mel, vinham em grande número. Muitas se afundavam no mel e não conseguiam mais voar, morriam. Uma artista jovem, com uma fala agressiva, chegou para mim e perguntou o que eu iria fazer com todas aquelas abelhas que estavam morrendo. E completou dizendo que eu estava interferindo no ecossistema do lugar. Fiquei tão enfurecida com a observação que respondi: e com os 6 milhões de judeus assassinados pelos alemães, o ecossistema foi modificado? Meu ato seguinte foi a destruição da calha. Essa ação coincidiu com a inauguração da mostra. E o mel entrou na terra alemã. Fiz o que precisava ser feito. Com esse ato, trouxe simbolicamente um pouco de doce para a terra amarga e machucada da Alemanha. Um pouco de doce na história perturbadora da minha família. Em minha vida familiar, o amargo revela-se por brigas, conflitos e tristezas que presenciava dentro de casa, envolvendo meus pais e irmãos. Depois dessa performance inesperada, viajei para encontrar Jean em Berlim. Tomamos um trem e fomos visitar as 4 cidades de nossos pais: Libau, Novi Jasks, Riga e Dagda. A mãe de Jean nasceu em Novi Jasks, na Polônia, perto do campo de concentração de Auschwitz, em 1914, e o pai em Libau, em 1908. Minha mãe, nascida em Riga, em 1911. Meu pai, em Dagda, em 1899. Essas 3 últimas cidades estão situadas na Letônia. Como resolvemos ficar poucos dias em cada cidade, visitamos o cemitério e a sinagoga em cada um dos lugares. Muitas vezes era difícil enfrentar o que encontrávamos: sinagogas transformadas em museus de história natural, peles de ursos com cabeças penduradas, bocas abertas, cheias de dentes, fixadas nas paredes. Cemitérios judaicos com lápides destruídas, jogadas umas sobre as outras, para impedir os cultos e as rezas. Já achou o nome do avô no caderno dos enterros no cemitério em Libau, mas a localização era difícil por causa dos atos de vandalismo praticados durante os anos em que o nazismo prevaleceu no poder. Na viagem, sentimos no corpo a trilha da morte e do apagamento.
fomos ao campo de extermínio de Auschwitz, perto de Novjaks. Quando entrei, senti os mortos me acompanhando. Tristeza ao ver os vestígios, malas, cabelos, sapatos. Os caminhos, paredes de tijolos com buracos de balas. Os galpões de madeira onde os prisioneiros dormiam. O silêncio. Quando retornamos a Cracóvia, meu corpo doía. Fomos comer comida judaica em um restaurante. Músicas judaicas cantadas em Yiddish. Foi reconfortante sair da experiência da morte e entrar na vida novamente. Fico me perguntando em que lugar minha família foi exterminada. Riga teve um gueto. Em algum momento, todos foram mortos. Riga, a maior cidade das 4 que visitamos. Cidade com a maior concentração em arquitetura Art Nouveau no mundo. Quando meu pai pressentiu o que estava para acontecer, fugiu de Riga. Atravessou o Mar Báltico, chegando a Estocolmo em 1940. Todos os familiares do lado de mãe e pai permaneceram na Letônia. Ninguém acreditava no pior. Foram todos mortos. Meu pai chegou a Santos, no Brasil, com minha mãe e minhas 3 irmãs. Hannah, nascida em Riga em 1937. Judite, nascida em Bruxelas em 1938. Noemi, nascida em Estocolmo em 1940. Nascimentos em fuga. Praticamente toda a população judaica de Riga, Dagda e Libau foi exterminada durante o Holocausto. Lançaram no fim da guerra uma relação com os nomes dos mortos e, como praticamente a população inteira da Letônia e da Polônia foi eliminada, acreditava-se que meus pais e meus irmãos também haviam sido assassinados. Os nomes de meus pais estavam incluídos nessa lista de judeus eliminados. Muitos dos judeus que escaparam saíram dos países do leste europeu antes de 1935. Dagda era uma cidade pequena, um vilarejo. Meu pai contava que, quando era adolescente, 70% dos seus habitantes eram judeus. As festas, as celebrações e as rezas nas sinagogas eram compartilhadas pela maioria da população. Uma vida além da religião. Fomos ao cemitério, abandonado. O mato cobria as lápides. Um riacho corria ao largo. O que mais me chamou a atenção nessa viagem foram as paisagens e a arquitetura. As árvores, os rios e os riachos, as casas, os prédios. Reconheci meus pais através da paisagem. Parecia que, mesmo sem ter conhecido meus ancestrais, existia uma raiz em comum. A raiz estava na paisagem. Ao chegarem ao Brasil, meus pais estabeleceram-se primeiro em uma casa antiga na Rua Maranhão, esquina com a Rua Sabará. Quando nasci, minha família, pais e 4 irmãos, mudou-se para um apartamento na Avenida Higienópolis. As rampas que davam à rua, a passagem coberta para os carros, eu a usava para andar de patins. Eram 4 rodas, 2 a 2, com suporte de couro vermelho para colocar os pés. Ficava horas andando de um lado para o outro. Muitas vezes caía e me machucava, depois me levantava e continuava. O prazer era maior que a dor. O apartamento era grande, 4 quartos, terraços.
Em cada quarto, uma grande veneziana marrom que subia e descia por uma fita de lona. De noite, quando um carro passava na rua, linhas de luz se movimentavam pelas paredes do meu quarto, criando um desenho em movimento. A cozinha era grande. Na bancada de mármore em que se preparavam as comidas, eu fazia desenhos com açúcar queimado. Lembro-me de um armário no quarto onde dormia. Nele havia um espelho onde podia ver minha figura por inteiro. Brincava de pôr as roupas de minha mãe, meias de nylon com uma risca no meio da perna, me pintava, batom e lápis de sobrancelha. Depois de um tempo, brincando, tirava tudo e ia dormir. Fiz o primário perto de casa. Às vezes minha mãe me buscava com Lady, uma Collie. A professora de piano morava na rua Marquês de Tu. Toquei piano dos 6 aos 18 anos. Detestava, mas tocava. Saía da aula, que fazia uma vez por semana, e com minha mãe quase sempre parávamos em uma quitanda, onde ela me comprava pé de moleque. Sabor de infância, doce e amargo. O dentista tinha consultório perto do Teatro Municipal. Ia ao teatro ouvir concertos de piano. Tive que fazer longos tratamentos nos dentes depois do acidente no elevador. Quando saíamos do dentista, minha mãe me levava para comer um lanche. Certa vez comprou-me um vaso com pequenas violetas roxas. Nunca esqueci. Uma loja com roupas de festa na rua Xavier de Toledo, Casa Clô. Lá, comprei o vestido que usei quando minha irmã mais velha se casou. Eu tinha 8 anos. Era um vestido com cintura baixa, modelo Charleston. Um laço comprido de veludo saía da gola, cor clara. Demorei para ter corpo de mocinha, muito magra. Mesmo com pouco peito, consegui realizar o sonho de usar sutiã. Todas as minhas colegas já usavam. Fiz um na Casa Fretin, que ficava perto do Vale do Anhangabaú. Um fio solto. Lembro-me de ir bastante ao correio. A arquitetura do prédio onde funcionavam os correios era suntuoso e lindo, com teto muito alto. Eu, muito pequena, olhava tudo com admiração. E para mandar cartas só existia um lugar, na Avenida São João. Com 16 anos, entrei no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, formando-me concertista com 18 anos. Era 1967. Nessa época, fazia o cursinho para o vestibular de arquitetura. Desenhava loucamente e não queria saber do piano. Nunca mais toquei. Para a formatura no conservatório, fiz um vestido na costureira, estampa abstrata, em tons de verde e azul, comprido, sem mangas. Um recorte retangular embaixo do braço, sem gola. Inventava minhas próprias roupas. Quando pequena, costumava ir com minha mãe às costureiras. Lembro-me de que elas costuravam ouvindo novelas de rádio. Gostava de ver como ficavam envolvidas com as vozes dos protagonistas e a emoção em torno das histórias. Outro tempo, outro espaço, outra vida, cenas que nunca esqueci.